Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lamarque aqui na área. Galerinha, se inscreva, não deixe de ativar o sininho para chegar as notificações e compartilhar. Bom, vamos dar sequência à nossa aula. Na aula passada nós iniciamos ali a construção do regime civil-militar, entramos no governo de quem? No governo de Castelo Branco, chegamos ali no governo de Costa e Silva, e aí finalizamos ali no Costa e Silva já adoecido, e aí vamos entrar nessa transição do seu governo. E aí, o último ponto que a gente vai relembrar vai ser o seguinte: olha, lá no governo do Castelo Branco, todo mundo ao final ali do ano de 66, muitos políticos, JK, Carlos Lacerda, o próprio João Goulart, esperavam eles que teríamos novas eleições. E essas novas eleições restabeleceriam o pleito democrático no Brasil. Porém, todo mundo foi pego de surpresa. Por quê? Porque fez ali de novo eleições nas portas fechadas, e aí Castelo Branco não conseguiu fazer um sucessor, né, da ala castelista moderada, né, Sorbonne, e acabou entrando o governo de Costa e Silva. E isso causa ali uma indignação muito grande, né? Vários movimentos acontecerão. Nós tivemos aí a passeata dos 100 mil, né? O discurso do Moreira Alves, que vai culminar inclusive no que? No ato institucional número 5, né? E o que acontece? Costa e Silva, já ali no final ali do governo dele, lá em agosto, né, agosto até outubro de 69, ele adoece e ele acaba renunciando, né, ao cargo, e aí fica aquele hiato político. Quem seria? É tanto que Pedro Aleixo, que era até o vice-presidente dele, no civil, ele é impedido de assumir. Por quê? Porque a gente vai perceber a intensificação da luta armada. A luta armada foi movimentos contrários ao regime, uma vez que, da forma democrática, o sistema ele não mudava, com manifestações, com ações de políticos, né, de artistas, né, que vão promover várias ações, né, com as músicas engajadas, com os teatros engajados, com o cinema engajado. A gente vai perceber que não há uma mudança substancial efetiva. Então, já que não vai pela via pacífica, pelas manifestações, a gente vai ter o que? A luta armada como forma de ser a resistência ao regime. E a gente tem, por exemplo, o PCB, o PCdoB, outros movimentos da ANL, o VAR, o MR8, a Ação Popular, movimentos esses que nascem justamente para quê? Para tentar combater o sistema, para tentar combater o regime. Então, o que a gente vai perceber? Por exemplo, nisso aí, ó, a guerrilha urbana estabeleceu sequestros de embaixadores, Charles Embraque, por exemplo, o embaixador norte-americano, diplomatas, assalto a bancos, principalmente bancos americanos, a gente vai ver muito isso, tá? É uma forma de resistência. Essa guerrilha armada, essa luta armada, né, a gente vai perceber que ela foi efetiva, sim, mas ela deu certo? Não necessariamente da forma como que se esperava. Como que o governo vai tratar isso aí? Ela vai ter que criar mecanismos, ou melhor, criar outros mecanismos para estabelecer o que? De novo, a ordem social. E aí você tem a OBAN, né, Operação Bandeirante, o DEOPS, né? Você tem um DOI-CODE, né? Então, a gente vai perceber que era uma necessidade ali criar mecanismos para reprimir, para impedir que esses movimentos eles ganhassem força, né? Olha lá, terroristas procurados, assaltaram, roubaram, mataram pai de família. A menor suspeita, avise o policial que encontrar. Ajude a proteger suas vidas, né, seus familiares. Então, sempre era muito noticiado, porque o jornal era censurado. E aí a gente entra no governo Garrastazu Médici, né? Que aí é um dos momentos mais intensos, conturbados, porque aqui a gente tem repressão e silenciamento. Não existia desaparecimento, né? Ou melhor, existia uma coisa que era, fulano sumiu? Não sumiu, ele desapareceu.
Então esse termo desaparecimento ele se tornou cada vez mais frequente. E aí a gente tem, por exemplo, alguns líderes que inclusive faziam parte do exército que ali saem e vão, por exemplo, lutar contra o regime. No caso, o Carlos Marighella, o capitão Carlos Lamarca, né? Que também ambos, esses dois aí ganharam filme depois, mais tarde eles, né? Uma resistência importante que nós tivemos, uma resistência rural, que vai ser a resistência na guerrilha do Araguaia, na região do Pará. Então, a grande imprensa era silenciada. A gente tinha denúncias de tortura, né, que circulavam de forma clandestina. Então, o regime ele vai batendo nos seus opositores, eles vão torturando seus opositores, mas tudo isso que muito silenciado. Tudo isso muito silenciado. E aí a gente tem alguns, né, que vão enfrentar esse regime. Por exemplo, a teologia da libertação vai ser um dos grandes elementos ali que a gente vai perceber mais tarde. O Leonardo Boff ele vai falar muito sobre isso, né, sobre as críticas, sobre as ações que o regime impunha. Antes, em algum momento, lá atrás, a Igreja Católica, alguns grupos da Igreja Católica apoiaram a intervenção militar. Só que ao longo do tempo, ao longo dos anos, ela vai percebendo que o que estava acontecendo, a questão dos direitos humanos, eles começam a ser cerceados e retirados das pessoas. O Enem, ele quer isso de você. Ele quer que você entenda a restrição dos direitos humanos que o regime estabeleceu dentro da sociedade. Então você perde a honra, você perde a dignidade através da tortura. E aí, para encobrir toda esse caos, né, que existia no governo do Médici, ele vai criar uma propaganda oficial que a gente vai chamar aqui de ufanista. O que era essa propaganda ufanista? Era esses slogans, esses símbolos, né? Brasil, meu deixe, é o país que vai para frente, né? Aí ele vai utilizar de conquistas esportivas como forma de mascarar essa repressão que existe dentro do seu governo. Uma coisa interessante e importante para a gente falar é justamente que a Copa de 70, né, o tri da Copa de 70 veio no governo Médici. Vai, por exemplo, o Emerson Fittipaldi, ele vai ser campeão da Fórmula 1 no governo do Médici. A gente tem o campeonato de basquete vencido pela seleção brasileira de basquete, a gente tem o Éder Joffre vencendo, tudo no governo do Médici. E aí ele vai usar isso como propaganda. Como o Brasil é uma potência no esporte, porque temos um governo forte. Então ele vai propagandear isso aí. O Brasil é um país que vai para frente, conte comigo. E paralelo a essa política e essa propaganda ufanista, nós temos o Brasil um índice de crescimento que bateu a casa dos 10% até 11,2%. Então como que nós chegamos a esse índice de crescimento? Isso tudo é fruto lá do PAEG, lá atrás do governo, lá do Castelo Branco. E esse crescimento ele se dá como? Ele se dá através de obras públicas. Obras faraônicas, né? Imensas construções, né? Símbolos de modernização, superfaturadas, muitas construtoras nacionais elas vão superfaturar obras, vão ganhar rios de dinheiro com isso aí. E de onde que esse dinheiro vem, professor? Esse dinheiro vem de fora, esse dinheiro vem de empréstimos. E o que a gente faz? A gente vai aumentar o quê? Nossa dívida externa. A nossa dívida externa ela vai ser aumentada gradativamente, ela vai crescendo cada vez mais. E aí a gente vai ter que pensar o seguinte: quem vai pagar essa dívida externa? Aqueles que nasceram lá nos anos 80, vale lembrar muito bem, né, no governo do Sarney, que a gente vai chamar de década perdida, lá até nos anos 90, no governo Collor, no governo do Itamar Franco, né, que nós tínhamos um problema muito grave em termos econômicos. Então nós, que nascemos nesse período, herdamos tudo isso aí. Aí o governo, né, ele vai de novo, né, propagandear que todo esse crescimento está relacionado ao tipo de modelo de governo, né, que estabeleceu arroxo salarial, sim, a população ela sofria, empréstimos externos, nunca abriram mão deles, e repressão política, todos aqueles que vão contra o seu governo. Coisas interessantes aí, nessa
desse período é o crescimento do mercado, né, a expansão da classe média, né, do setor agrícola também cresceu muito nesse período. Agora, obras que foram feitas nesse período: Ponte Rio-Niterói, a Ponte Colombo-Salles, a Transamazônica, né, a hidrelétrica de Solteira, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e teremos mais tarde outras obras com essa mesma ideia de fazer empréstimos, de promover essa construção civil a promover esse crescimento. Né? Olha lá a dívida externa brasileira, como que ela vai aumentando, né, ao longo dos anos aqui. Se a gente pegar de 65 o início do governo, olha só como que a gente entrega essa dívida externa já no período de redemocratização. Né? Uma dívida assim que é absurda. Né? Olha lá, o crescimento da dívida externa entre 64 a 81, para a gente ter em termos de bilhões de dólares. Tá? Bom, o que nós vamos ter agora? Uma transição, uma abertura política que vai ser o governo do Ernesto Geisel. Geisel, ele representa o que? A ala moderada. Ele vai promover essa abertura que ele vai chamar de lenta, gradual e segura. Era uma pessoa que esteve lá no governo Castelo Branco, que esteve no governo lá Costa e Silva, também no próprio governo Médici. Então ele foi eleito ali pelo colégio eleitoral, de forma indireta, a ser o novo presidente do Brasil. Então ele ali é um cara que a gente vai chamá-lo de moderado. E aí, gente, ele vai chamar a atenção para isso aqui, ó. Ele quer promover um processo de abertura lenta, gradual e segura. Foi lenta, viu, gente? Que de 74 vamos pensar, 85, foram aí 11 anos nesse processo de abertura. 10 anos para trás, o pau quebrou. Né? De 64 a 74, tiro, porrada e bomba. Ah, então de 74 para 85 ali vai ser tranquilo? Não, não vai. Não vai ser tão seguro assim. Continuaremos observando episódios, né, e atentados políticos nesse período. Eleições parlamentares para 74, né, no ano que ele entra. Olha que interessante. Quando a gente teve essas eleições, o MDB, que é a oposição calada, de 87 cadeiras, né, de deputado, foi para 165. Aí Geisel vai falar o seguinte: pô, a gente não pode perder esse controle. Né? A gente não pode perder o controle, a arena perde espaço. Né, 223 para 199. Então a gente vai ter que criar mecanismos para tentar impedir esse avanço, que vai ser, por exemplo, o pacote de abril no ano seguinte. Né, lá, o que o presidente faz? Ele vai fechar o Congresso. Pô, professor, mas você não falou que era abertura gradual, lenta e segura? Pois é, eu não posso perder o controle. E aí ele lança o pacote de abril, que estabeleceu eleição indireta para governador de estado, estabeleceu a lei Falcão, aumentou o mandato de 5 para 6. Ou seja, as decisões do Congresso passaram a depender apenas de maioria simples, né? Um terço das cadeiras do Senado. Importante isso. São chamados senadores biônicos porque eles vão ser indicados pelo próprio presidente. Então, peraí, então essa abertura que o senhor fala é uma abertura que foi lenta? É lenta, segura, nem tanto, né? Por que não foi segura? Porque aqui a gente tem um episódio extremamente triste, que foi o caso Vladimir Zog, né, que jornalista que foi lá fazer algumas investigações no DOI-CODE, foi até convidado a ir lá e acabou ele sendo vítima da tortura dos militares e criaram uma cena do crime para ele aí. Bom, a gente vai gradativamente entendendo que esse governo do Geisel, ele promove abertura sim, mas com certas restrições, aberturas com restrições. Termos econômicos, nós temos aí, por exemplo, um acordo com a Alemanha, Brasil-Alemanha, em relação à criação das usinas nucleares, né? Na verdade, desse projeto, a gente teve o projeto que saiu do papel, foi a usina de Angra. Lá em 70, na década de 70, nós tivemos também a questão da crise do petróleo, né? Uma forma dos palestinos controlarem o petróleo no mundo, e aí eles vão promover ações em elevar o preço do petróleo para que o mundo olhe para a causa palestina. Isso fez com que o preço do combustível no Brasil elevasse muito, né? Principalmente os carros movidos a gasolina e diesel. Aí o governo vai lançar o famoso Proálcool, que era uma tentativa aí de minimizar o problema dessa dependência de petróleo. Aí lança-se o Proálcool para substituir a gasolina.
outros planos nacional de desenvolvimento, né, o PND 1 e 2, né, que tinha ali como de novo a mesma ideia de promover o crescimento. A gente tem, nesse mesmo contexto do governo do Geisel, órgãos que vão lutar a favor de um processo de democratização, de oposição ao regime, né, a OAB, a CNBB, né, a UNE, ela volta aqui também, né, que começa aí a discussão de mandatos, né, a discussão sobre as questões sociais do país. E em 78 nós temos a extinção do AI-5. Opa, então nós estamos um passo dessa abertura. Um passo, né, um passo pequeno. A gente vai perceber também o nascimento do movimento sindical ali no final dos anos 70, né, principalmente em 79, o movimento trabalhista ligado com o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é um movimento sindical que tem uma pegada política, principalmente pela questão dessa concentração de renda e o salário ele ser muito baixo, nunca acompanhou a inflação. Novas obras faraônicas que tivemos durante esse período, Itaipu, por exemplo, a usina de Angra, e outras obras que foram feitas durante esse período. E aí a gente entra aqui no último governo do cara João Batista Figueiredo, né, de 79 a 85. Ele também é um moderado, ele vai dar continuidade a essa abertura e aí inicia os processos de anistia. Né? O que foi esse processo de anistia? É o perdão, é o retorno daqueles que foram exilados por questões políticas. Só que aqui, gente, ó, um ponto importante, ó. Essa lei da anistia, que foi ali de agosto de 79, ela estabeleceu, tá? Podem retornar os exilados políticos, porém, exceto para aqueles que estavam envolvidos na luta armada. Tá? Então, aqueles envolvidos na luta armada não pode. Então, ó, exceção. Então, ali nós temos. Isso é muito importante, eu nem gosto de cobrar de vocês. A exceção, peraí, pode para alguns, para outros não. Tá? Então isso aqui é um ponto muito chave. Só entrar nessa imagem para vocês aqui, ó. Então esses aqui, ó, não queremos liberdade pela metade, queremos a anistia ampla, geral e restrita. Então se é para uma anistia, é para todos, né? Todos devem ter o mesmo direito, né? Isso lá em agosto de 79. E aí a gente volta aqui, que a gente vai perceber o seguinte. A gente vai ter uma reforma política muito grande, né, a partir da lei da anistia, que vai ser o fim do bipartidarismo. Gente, é legal isso. O fim do bipartidarismo. E em novembro de 79 nós temos o quê? Um retorno do pluripartidarismo. E esse pluripartidarismo vai se dar através aí desses partidos políticos que alguns vocês devem conhecer, PDS, PFL, né, que estavam ligados à Arena, né, são os partidos aqui conservadores, o PFL era parte da Frente Liberal, hoje é o Democratas. Nós temos o PP, o PMDB, o PTB, PDT, PT, né, partidos que foram criados, que foram formados aí a partir da dissolução do MDB. Então o MDB virou PMDB. O que nós vamos ter aqui já em 82? Eleições para governador, muitos estados aí como São Paulo, Rio, Minas, a gente vai perceber que os candidatos da oposição do regime vencem, né, majoritariamente. Em março de 84 nós temos a famosa emenda Dante de Oliveira. Aqui, candidato, muita atenção, emenda Dante de Oliveira. O que ela te pediu? O então deputado pelo estado do Mato Grosso, Dante de Oliveira, ele manda uma emenda para o Congresso para que ela seja aprovada. Qual que era o teor dessa emenda? Para que as eleições do ano de 84 acontecessem de forma direta. Então quando a gente fala de direta já, é justamente a emenda, é um pedido para que a emenda Dante de Oliveira fosse aprovada. Então essa medida ela pede, né, que as eleições ocorram como sempre aconteceu, ou seja, a última eleição direta que a população votou foi lá em 1961, com a escolha de quem? Com a escolha de Jânio Quadros. Nós estamos falando de 84. E esse projeto ele vai para o Congresso, a população sai às ruas, né? Porque era o desejo da população votar.
Porém, gente, esse Congresso ele não aprova. Então a medida ela foi o quê? Ela foi vetada. Ela acaba sendo votada, ela não recebe a quantidade de votos necessários, e aí a gente não tem uma eleição direta para presidente. Tá? Então, infelizmente, a direta já ela fracassa na sua intenção, mas acaba na ideia, ela acaba tendo ali um fruto. Por quê? Os representantes era de um lado Paulo Maluf, né, que representa ali o conservadorismo do passado militar, e do outro lado a gente tem Tancredo Neves, isso, o avô lá do Aécio Neves. O Tancredo representa e sempre foi um cara que lutou a favor da democracia. O Tancredo ele tem problemas de saúde grave, né? Ele acaba vencendo as eleições aqui, ele tem um problema de saúde, erros médicos, né? Vários erros médicos. Sofreu o Tancredo, né, por causa desses erros médicos, e o seu vice acaba assumindo no seu lugar, que foi José Sarney. Tá? José Sarney assume, né, provisoriamente até que sua morte, a morte do Tancredo, seja anunciada em 21 de abril de 1985. 21 de abril, lembrando aqui Tiradentes, né, uma pseudo data extremamente importante, mas né, não podemos aqui discutir nesse vídeo sobre essa morte de fato anunciada em 21 de abril. Tá? Então a gente tem o início do que nós chamamos de Nova República, que aí vai de 85, aí a gente discute até 2016, por conta do que vai acontecer lá, a intervenção e a saída da presidente Dilma Rousseff. Galera, muitíssimo obrigado por acompanhar a nossa aula. De novo aí, ó, deixa sua dúvida, não deixa de se inscrever e aguardo vocês para a próxima aula. Valeu!